Você conhece a crucificação como símbolo, coloca ela no pescoço, pinta na parede, tatua no braço. Mas você sabe o que ela realmente era? Não era só a morte, era a forma mais cruel, mais lenta e mais humilhante que o Império Romano, o maior império da história, até então conhecia. Era projetada para destruir não só o corpo, mas a dignidade, a honra, o nome e a memória. Era a morte dos escravos, dos terroristas, dos inimigos de Estado, a morte que dizia para o mundo: esse homem não era ninguém. E Jesus escolheu isso. Não foi um acidente, não foi uma armadilha da qual ele não escapou. Ele sabia, ele viu e decidiu seguir em frente. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu naqueles dias, não a versão suavizada, não a versão bonita dos quadros de igreja, Para entender o que aconteceu com Jesus de Nazaré, você precisa entender quem eram os inimigos dele. Jerusalém, ano 33 d.C. A cidade estava transbordando. Era a semana de Páscoa judaica. Mais de 1 milhão de pessoas na rua, romanos de um lado controlando tudo com um punho de ferro, líderes religiosos do outro desesperados para manter o poder e o dinheiro. E no meio desse caos, chegou um homem montado num jumento, sem exército, sem armadura, sem escolta. E a multidão parou. Jogou as próprias roupas no chão e gritou: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso não era só religião, isso era uma declaração política dentro de uma cidade ocupada pelo exército mais poderoso do mundo. Os sacerdotes assistiram aquilo com os dentes cerrados. Os romanos assistiram com a mão na espada e todos pensaram a mesma coisa: esse homem precisa desaparecer. Judas Iscariotes, um dos 12 escolhidos, um dos que viram os milagres de perto, um dos que comeram, dormiram e caminharam ao lado de Jesus por 3 anos, foi ele quem bateu na porta dos sacerdotes e disse: Quanto vocês me dão para eu entregar ele a vocês? A resposta: 30 moedas de prata. O preço de um escravo no mercado romano. Isso é o que o homem mais próximo de Jesus achava que ele valia. Naquela quinta-feira à noite, Jesus reuniu os 12 pela última vez, a última ceia, que você com certeza já ouviu falar. Mas naquela mesa, Jesus olhou nos olhos de Judas e disse: O que você vai fazer, faça logo. E os discípulos não entenderam, acharam que ele tinha mandado comprar comida ou dar esmola, mas Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo e foi em frente, mesmo assim. Depois da ceia, Jesus foi para o jardim de Getsemane. Pediu para os discípulos ficarem acordados e orar com ele. Eles dormiram. E Jesus ficou sozinho. O que aconteceu ali é um dos momentos mais humanos de toda a Bíblia. Jesus orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele não queria morrer, ele estava com medo e sentiu o peso de tudo que estava vindo. A angústia foi tão extrema que a Bíblia diz que ele suou sangue, e depois de tudo isso, ele completou a oração: Não seja como eu quero, mas como tu queres. Poucos minutos no rosto, o sinal combinado com os soldados. O homem que ele traiu não se esquivou, não fugiu, não chamou reforços, apenas disse: Amigo, para que você veio? Do jardim o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes de escândalo quando Jesus disse quem era, mas os líderes judeus não tinham autoridade para executar. Então foram até Pilatos, o governador romano. Pilatos interrogou Jesus, mandou ele para Herodes. Herodes zombou, devolveu. Pilatos tentou soltar. 3 vezes. 3 vezes Pilatos disse em público: Não acho nenhum crime neste homem. Então Pilatos lavou a mão literalmente na frente de todos e liberou a execução. O que vou descrever agora é o que os médicos modernos estudaram sobre a crucificação romana. Não é ficção, não é exagero, está documentado. Antes da cruz veio a flagelação. O instrumento se chamava flagrum. Era um chicote de múltiplas tiras de couro. Nas pontas, pedaços de metal, osso e chumbo. Cada chicotada não apenas cortava, ela enrolava no corpo e quando era puxada, arrancava a pele, rasgava o músculo e expunha o osso. Os soldados romanos eram treinados para isso. Eram profissionais da dor. Jesus recebeu 39 chicotadas. Esse era o número máximo permitido pela lei romana antes de matar o prisioneiro. Eles queriam que ele chegasse vivo à cruz.
Depois da flagelação, os soldados colocaram um manto púrpura nele, trançaram espinhos longos nas costas de Jesus e mandaram ele caminhar do pretório até a Gólgota, algo em torno de 600 metros pelas ruas de Jerusalém, com 1 milhão de pessoas na cidade, com todos podendo ver. E essa era a intenção, era parte do espetáculo romano. A humilhação pública servia de aviso para todo mundo. É isso que acontece com quem se opõe ao império. Mas Jesus caiu sobre o peso da madeira, caiu pela perda de sangue, caiu no meio da rua, diante de todos. Os soldados tiveram que chamar um homem da multidão, Simão de Cirene, para carregar a cruz, porque Jesus não tinha mais forças para se levantar. Pensa nisso por um segundo. O homem que curou os cegos, que multiplicou pães e que seus seguidores chamavam de Filho de Deus, estava caído na lama, sem conseguir se levantar. Pesquisadores forenses, médicos e historiadores estudaram a crucificação em detalhes e o que descobriram é mais brutal do que qualquer filme conseguiu mostrar. Os pregos, não nos palmos das mãos, como nos quadros mostram, nos pulsos, na região entre os ossos do rádio e da una, porque os palmos das mãos não aguentariam o peso do corpo. O prego precisava encontrar um ponto estruturalmente sólido. Os pés foram sobrepostos e pregados no eixo vertical da cruz. E aí começava o que os médicos chamam de tortura por posição. Para respirar, para simplesmente encher o pulmão de ar, o crucificado precisava se empurrar para cima com os pés pregados, com os pulsos pregados. A dor a cada movimento era indescritível. Mas se não se movesse, ele morria asfixiado. E enquanto isso acontecia, os soldados romanos sentaram ao redor da cruz e jogaram dados para ver com quem ficava com a roupa de Jesus, a última coisa material que ele possuía no mundo. Com tudo isso acontecendo, com o corpo falhando, os pulmões queimando, o mundo zombando, Jesus ainda falou 7 frases registradas pelos 4 evangelhos, cada uma mais impressionante do que a anterior. Para os soldados que o estavam matando, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para um ladrão crucificado ao seu lado que pediu misericórdia, ele disse: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para sua mãe, que estava ali assistindo o filho morrer: Mulher, eis o teu filho. E houve um momento onde ele gritou, um grito humano, cru, real: meu Deus, por que me abandonaste? Não era desespero vazio. Era a citação do Salmo 22, escrito há 1000 anos antes, que descrevia com detalhes impressionantes exatamente o que estava acontecendo. Era a hora 9, 3 da tarde. Jesus disse: está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o espírito. E aí a natureza reagiu. Um terremoto sacudiu Jerusalém. O céu ficou escuro por 3 horas. O véu do templo, um pano de 18 metros de altura e vários dedos de espessura, rasgou-se do topo até o fundo. Sozinho, sem mãos, de cima para baixo, aquele véu separava o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. O rasgo simbolizava: o acesso agora estava aberto para todos. O centurião romano que comandava a execução, um homem treinado para matar, que não acreditava em nada disso, olhou para o que estava acontecendo e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas aqui está o detalhe mais impressionante de toda essa história. A crucificação foi inventada para apagar uma pessoa da história, para deixar claro que aquele ser não tinha nenhum valor, que não era ninguém. Mas o que aconteceu depois inverteu tudo. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. Os discípulos que tinham fugido e se escondido com medo começaram a pregar em público, disposto a morrer por isso. E a maioria deles morreu mesmo, sem recuar. Pessoas não morrem por coisas que sabem que são mentiras. O nome